Parte 10. O Trono de Fogo e Gelo. A paz durou 3 meses. 3 meses de celebrações superficiais, de discursos vazios, de sorrisos falsos. 3 meses em que Tatsumi e Esdeato observaram, esperaram, planejaram. O Império os aclamava como heróis, mas nos corredores do poder, os sussurros nunca cessaram. O primeiro-ministro, apesar de seus elogios públicos, nunca os perdoara pela humilhação no banquete. O imperador, frágil e manipulável, era uma marionete cujos fios estavam nas mãos erradas. Eles nos temem, disse Esdeato certa noite, enquanto observava a cidade lá de cima. Mas não o suficiente. Ainda se acham no controle. Por enquanto, Tatsumi respondeu. Ela se virou para ele, seus olhos azuis brilhando com uma luz perigosa. Quando? Em uma semana. Durante o Conselho de Primavera. Todos os lordes estarão reunidos. O imperador estará no trono. O primeiro-ministro estará ao lado dele. E nós? Nós estaremos no centro. Como sempre. Esdeato sorriu um sorriso que prometia morte e renovação. Finalmente. O dia do golpe, o salão do trono estava lotado. Lordes de todas as províncias, generais de todos os exércitos, ministros de todos os departamentos, todos reunidos para o Conselho de Primavera, a reunião mais importante do ano imperial. No trono, o imperador sorria fracamente, suas mãos pálidas apertando os braços da cadeira. Ao lado dele, o primeiro-ministro observava tudo com olhos de águia, calculando, planejando, tramando. E no centro do salão, como duas colunas de poder absoluto, estavam Tatsumi e Esdeato. O capitão agora general, após a campanha, veste seu uniforme negro com detalhes rubros, as marcas da Teigu pulsando suavemente em seu pescoço e mãos. A general Esdeato estava deslumbrante em branco e azul, seu cabelo longo solto como uma cascata gelada. Lordes e lordes, o primeiro-ministro começou, sua voz ecoando no salão. Reunimos-nos hoje para celebrar a paz conquistada pelo sangue de nossos heróis, ele continuou falando, mas Tatsumi parou de ouvir. Seus olhos percorreram o salão, avaliando cada rosto, cada expressão. Medo. Ganância. Inveja. Admiração. Ele via tudo, as emoções dos fracos eram tão fáceis de ler. Quando o primeiro-ministro finalmente terminou seu discurso, houve aplausos educados. Então Tatsumi deu um passo à frente. Se me permitem, disse ele, sua voz calma cortando um murmúrio como uma lâmina. O silêncio caiu instantaneamente. O primeiro-ministro franziu a testa. General Tatsumi. O que há? Tatsumi subiu lentamente os degraus que levavam ao trono. Cada passo ecoava no silêncio absoluto. Tenho uma proposta. Uma que beneficiará a todos. O imperador se inclinou para frente, curioso. Fale, general. Tatsumi parou a poucos metros do trono. Esdeato se posicionou ao lado dele, como sempre. Há séculos, esta nação é governada por uma monarquia. Um sistema que coloca o poder nas mãos de uma única família, independentemente de sua capacidade. Ele olhou diretamente para o imperador. Com todo o respeito, Vossa Majestade, este sistema está falido. O salão explodiu em murmúrios. Como ousa? Um lorde gritou. Isso é traição. Outro ecoou. O primeiro-ministro ergueu a mão, exigindo silêncio. General Tatsumi, suas palavras são perigosas. Explique-se antes que eu seja forçado a tomar medidas. Tatsumi sorriu um sorriso que não tinha nada de amigável. Medidas? Que medidas, primeiro-ministro? Seu exército? Sua guarda? Ele olhou ao redor. Todos aqui sabem que não há força neste império capaz de nos deter. Eu e Esdeato não estamos pedindo permissão. Estamos anunciando. Esdeato deu um passo à frente, seu sorriso predatório iluminando o salão. A partir de hoje, a monarquia está abolida. O império será governado por aqueles que realmente têm poder para protegê-lo. Guardas. O primeiro-ministro gritou. Prendam-os. A porta do salão se abriu. 200 guardas imperiais entraram marchando e pararam ao lado de Tatsumi e Esdeato. O primeiro-ministro empalideceu. O quê?
O comandante da guarda, um homem tatuado e musculoso, ajoelhou-se diante de Tatsumi. General, todas as entradas estão sob nosso controle. Nenhum lorde deixará o salão sem sua permissão. Tatsumi acenou com a cabeça. Bom trabalho. O primeiro-ministro recuou, seus olhos arregalados de terror. Isso é golpe de Estado. Traição. Todos aqui testemunharam. Testemunharam o quê? Esdeat riu. O momento em que o povo finalmente tomou o poder das mãos de corruptos e incompetentes. Ela apontou para o imperador, que tremia em seu trono. Olhem para ele. Um menino assustado, manipulado desde o nascimento. Ele governou? Não. Ele foi governado pelo primeiro-ministro, pelos lordes, pelos conselheiros. Ela apontou para o primeiro-ministro. E olhem para ele. O homem que enriqueceu enquanto o povo passava fome. Que ordenou massacres para proteger seus interesses. Que tentou nos envenenar a mim e ao meu amado quando percebeu que não podia nos controlar. Os lordes trocaram olhares nervosos. Alguns começaram a recuar em direção às saídas, mas os guardas bloqueavam todas as portas. O que vai acontecer conosco? Um lorde perguntou, sua voz trêmula. Tatsumi respondeu. Isso depende de vocês. Ele caminhou entre eles, seu olhar fixo em cada rosto. Aqueles que se curvarem à nova ordem, que jurarem lealdade a um império renovado viverão. Trabalharão. Servirão. Aqueles que resistirem, ele estalou os dedos. Uma pequena chama dançou em sua ponta. Morrerão. O silêncio foi absoluto. Então, um por um, os lordes começaram a se ajoelhar. Primeiro os mais medrosos. Depois os pragmáticos. Depois os que sempre odiaram o primeiro-ministro em segredo. Em minutos, quase todos estavam de joelhos. Apenas um punhado permaneceu de pé, os mais leais ao antigo regime. Traidores. Um deles gritou, sacando uma espada. Morram. Ele avançou contra Tatsumi. Nem chegou perto. Uma lança de gelo perfurou seu peito antes que ele desse 3 passos. Esdeat nem olhou para ele. Alguém mais? Ela perguntou, sua voz doce como veneno. Os outros resistentes hesitaram. Então, lentamente, também se ajoelharam. Restavam apenas 3 pessoas de pé no salão. O imperador. O primeiro-ministro. E um velho general aposentado que Tatsumi reconheceu. Budo. O lendário guerreiro estava de pé no canto do salão, sua espada enorme ainda na bainha, seus olhos fixos em Tatsumi. Budo, Tatsumi disse, surpreso. Você também vai resistir. Budo encarou por um longo momento. Não, ele finalmente disse. Vim testemunhar. E avisar. Avisar? Budo caminhou lentamente em direção a Tatsumi, seus passos pesados ecoando no silêncio. Eu te avisei uma vez. Disse que a chama que consome os outros acaba consumindo quem a carrega. Ele parou diante dele. Hoje você toma o poder. Mas o poder corrompe. E o poder absoluto? Corrompe absolutamente, Tatsumi completou. Eu sei. Li os mesmos livros que você. E não se importa. Tatsumi olhou para Esdeat, que observava a cena com curiosidade. Importo. Mas prefiro ser corrompido no topo do que puro no fundo. Budo suspirou um som cansado, de quem já viu tudo isso antes. Então que seja. Não vou lutar contra você. Não hoje. Mas lembre-se. Governar é mais difícil que conquistar. Ele se virou e caminhou em direção à saída. Os guardas olharam para Tatsumi, perguntando silenciosamente se deviam detê-lo. Tatsumi balançou a cabeça. Deixe-o ir. Quando a porta se fechou atrás de Budo, Tatsumi se virou para o palco principal. O imperador estava encolhido em seu trono, lágrimas escorrendo por seu rosto pálido. Por favor, eu nunca quis isso, eu só fazia o que mandavam. Tatsumi sentiu algo não piedade, mas uma estranha tristeza. Aquele menino nunca teve chance. Nasceu no lugar errado, na hora errada, cercado pelas pessoas erradas. Eu sei, disse Tatsumi, subindo os degraus. Mas não posso deixá-lo viver. Por quê? O imperador soluçou. Eu não fiz nada.
Exatamente. Você não fez nada. Enquanto seu povo morria, você não fez nada. Enquanto o primeiro-ministro saqueava o país, você não fez nada. Tatsumi parou diante dele. A omissão também é crime. Especialmente para quem tem poder. O imperador abriu a boca para responder e nunca mais a fechou. Tatsumi foi rápido. Limpo. Quase piedoso. O menino caiu do trono, seus olhos ainda abertos, sua expressão quase de alívio. Esdeata aplaudiu lentamente. Perfeito, meu amor. Agora, ela se virou para o primeiro-ministro, que estava encolhido num canto, tentando se tornar invisível. Nosso querido ministro. Temos uma conta a ajustar. O primeiro-ministro ergueu as mãos em rendição. Esperem. Esperem. Eu tenho riquezas. Informações. Aliados. Posso ser útil. Posso servir ao novo regime. Servir. Esdeat riu. Você. O homem que tentou nos matar. Que nos usou como cães de caça. Que planejou nos eliminar assim que não fôssemos mais úteis? Isso foi mal entendido. Cale a boca. A ordem veio de Tatsumi. Sua voz não era alta, mas carregava um peso que fez o primeiro-ministro engolir as palavras. Tatsumi se aproximou lentamente. Você me ensinou uma coisa, primeiro-ministro. Sem querer, claro. Ele parou diante dele. Ensinou que o poder não é dado. É tomado. Ensinou que confiar em alguém é fraqueza. Ensinou que, no final, só os fortes sobrevivem. Eu posso mudar, posso aprender. Não. Tatsumi balançou a cabeça. Você é fraco. Sempre foi. Usou engano e manipulação porque não tinha força para vencer de verdade. E fracos, ele ergueu a mão, chamas dançando em seus dedos. Morrem. O primeiro-ministro abriu a boca para gritar. O fogo o engoliu antes que o som saísse. Quando as chamas recuaram, restavam apenas cinzas e uma pequena mancha escura no chão do salão. O silêncio foi absoluto. Todos os lordes, ainda ajoelhados, tremiam. Tatsumi olhou para eles. Levantem-se, disse ele. Vocês são meus súditos agora, não escravos. Eles se levantaram lentamente, sem ousar falar. Esdeat subiu ao trono não para sentar, mas para ficar ao lado dele, de pé, como sempre. O que acontece agora? Alguém perguntou. Tatsumi olhou para o trono vazio, para as cinzas do primeiro-ministro, para os lordes assustados, para os guardas leais. Agora construímos algo novo. Os primeiros dias, a notícia do golpe se espalhou como fogo. Houve resistência, claro. Alguns generais tentaram se levantar. Alguns lordes tentaram fugir e organizar contra-ataques. Alguns cidadãos, confusos e assustados, protestaram nas ruas. Tatsumi e Esdeat responderam com mão firme mas não com crueldade desnecessária. Os generais rebeldes foram enfrentados em batalha aberta. Tatsumi os derrotou um por um, sempre oferecendo rendição antes do golpe final. Alguns aceitaram. Outros não. Os lordes que fugiram foram caçados. Esdeat liderou pessoalmente as caçadas, transformando cada captura numa lição para quem pensasse em traí-los. Os protestos foram ouvidos. Tatsumi apareceu pessoalmente em algumas praças, explicando suas razões, prometendo mudanças, mostrando que não era apenas um tirano sedento de poder. Não queremos escravos, ele disse numa dessas ocasiões, para uma multidão amedrontada. Queremos cidadãos. Pessoas que contribuam, que prosperem, que construam. Mas para isso, precisamos de ordem. Precisamos de regras. E precisamos que todos entendam. A era da corrupção acabou. Alguns acreditaram. Outros não. Mas todos ouviram. E ninguém ousou desafiá-lo abertamente. O novo governo em um mês, o novo sistema estava em vigor. Não era uma democracia. Tatsumi Esdeat não eram ingênuos o suficiente para acreditar que pessoas comuns poderiam governar. Mas também não era a tirania absoluta que muitos temiam. Eles criaram um conselho formado por representantes eleitos das províncias para lidar com questões locais e administrativas.
Acima deles, um senado de lordes reformados, aqueles que provaram lealdade e competência. E acima de todos, eles dois. O imperador de fogo e a imperatriz de gelo. Não usavam coroas, achavam ridículo. Mas usavam títulos, porque títulos importavam para o povo. Tatsumi cuidava da guerra e da segurança. Esdeath cuidava da justiça e da expansão. Juntos, governavam como nunca havia sido governado antes. As primeiras medidas foram populares. Impostos reduzidos para os mais pobres. Terras dos lordes corruptos redistribuídas para camponeses. Criação de escolas gratuitas para crianças. Fim da escravidão por dívida. Punição severa para funcionários corruptos. O povo, que esperava o pior, começou a se surpreender. Eles não são monstros, um camponês disse certa vez, numa taverna. São duros, sim. Mas são justos. Justos. Outro riu. Você viu o que fizeram com os lordes que resistiram? Vi. E também vi o que esses lordes fizeram com a gente durante anos. Sabe de uma coisa? Talvez a gente precisasse mesmo de monstros assim. A coroação 6 meses após o golpe, Tatsumi e Esdeath finalmente concordaram em realizar uma cerimônia de coroação. Não porque quisessem, mas porque o povo pedia. Porque o império precisava de símbolos. Porque era mais fácil governar quando todos sabiam quem governava. A cerimônia foi no Salão do Trono, o mesmo onde tudo começou. Mas o trono havia sido removido. Em seu lugar, 2 cadeiras simples, mas imponentes, feitas de materiais que representavam cada um. Uma de obsidiana negra para Tatsumi, com veios vermelhos que brilhavam como lava. Outra de cristal azul para Esdeath, tão fria ao toque quanto ela. Eles não usavam coroas, em vez disso, Tatsumi usava uma tiara de fogo criada por suas chamas, que dançava eternamente sem queimar. Esdeath usava uma tiara de gelo que nunca derretia, mesmo sob o sol mais quente. Os lordes se ajoelharam. Os generais saudaram. O povo, do lado de fora, celebrou. E quando Tatsumi e Esdeath se sentaram em seus tronos, de mãos dadas, algo mudou no ar. Não era apenas poder. Era legitimidade. Era o começo de algo novo. A noite da coroação, mais tarde, em seus aposentos agora os maiores e mais luxuosos do palácio, Tatsumi e Esdeath estavam deitados na cama, observando o teto. Conseguiu, Esdeath disse, sua voz suave. O garoto que caçava para sobreviver agora governa um império. Não consegui. Conseguimos. Ela sorriu, aninhando-se contra ele. É estranho, não é? Passamos tanto tempo lutando, matando, conquistando. E agora temos que administrar. A parte chata do poder. Ela riu. Chata, mas necessária. Se não governarmos bem, alguém virá tomar nosso lugar. É a lei do forte. Tatsumi concordou. Então vamos governar bem. Vamos construir algo que dure. Algo que... Ele hesitou. Algo que nos sobreviva. Esdeath ergueu a cabeça, olhando para ele. Isso parece estranhamente altruísta para você. Talvez eu esteja mudando. Para melhor ou pior. Ele pensou por um momento. Não sei. Mas estou mudando com você. Isso é o que importa. Ela o beijou longo, lento, significativo. Quando se separaram, seus olhos estavam brilhando. Sabe o que mais importa? O quê? Que não importa o que aconteça, guerras, rebeliões, impérios, nós vamos enfrentar juntos. Até o fim. Tatsumi apertou sua mão. Até o fim. Epílogo. 5 anos depois, o império prosperava. As reformas de Tatsumi e Esdeath transformaram a nação. O comércio florescia. As fronteiras se expandiam. A corrupção, antes endêmica, agora era rara e severamente punida. A Night Raid era memória. A rebelião, história. O antigo regime, uma nota de rodapé nos livros que agora eram ensinados nas escolas que eles mesmos construíram. Tatsumi e Esdeath ainda eram temidos, isso nunca mudaria. Mas também eram respeitados. Admirados, até. Numa tarde qualquer, eles estavam no mesmo terraço onde tantas conversas aconteceram.
O sol se punha no horizonte, pintando o céu com as cores do fogo dele. Feliz? Esdeath perguntou, apoiando a cabeça em seu ombro. Tatsumi pensou por um momento. Sim. Pela primeira vez na vida, sim. Mesmo com todo o sangue? Todas as mortes? Todas as escolhas? Por causa delas. Ele a puxou para mais perto. Cada morte, cada escolha, cada gota de sangue me trouxe até aqui. Até você. Esdeath sorriu um sorriso que só ele via. Brega. Aprendi com a melhor. Eles riram juntos, enquanto o sol se punha sobre o império que construíram. Lá embaixo, a cidade vivia. Pessoas trabalhavam, crianças brincavam, famílias jantavam. Ninguém olhava para o céu e via os dois monstros no terraço. Mas todos sabiam que estavam lá. Vigilantes. Fortes. Juntos. E no coração do império, o fogo e o gelo dançavam uma dança eterna, a dança de dois predadores que encontraram, um no outro, algo mais raro que poder. Paz. Fim. Nota do autor. E assim termina a história de Tatsumi e Esdeath, não como heróis ou vilões, mas como governantes de um novo mundo, forjado nas chamas da ambição e congelado pela dureza das escolhas. Obrigado por acompanhar esta jornada. Fim da parte 10 e da história completa.